Glórias a Deus, paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, Deus seja louvado pela vida de cada um e louvado seja Deus, né, irmão? Um friozinho gostoso, né, abençoado, uma sopa hoje, hein? Aqui em casa tem, não sei aí, hein? Mas glórias a Deus, vamos agradecer ao Senhor por mais uma quinta-feira que Ele nos deu, mais uma meia semana aí, né? A gente costuma dizer, e na presença do Senhor, na presença de Deus. E louvado seja Deus porque Ele está conservando nós, né? Guardando nós. É isso que é importante para nossas vidas. E assim nós vamos agradecer, louvar Ele, endereçar os nossos pensamentos a Ele, para que Ele possa vir fazer o querer dEle em nossas vidas. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, Pai santo eterno, estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença e agradecendo ao Senhor por mais um dia, mais uma dádiva de dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, nos trazido, nos conduzido, nos iluminado. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas, os irmãos e irmãs que estão conosco, cultuando conosco. Obrigado, Senhor, por cada família, cada lar, meu Deus, que abriu a sua porta, Senhor, para que o Teu Evangelho entrasse adentro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todo louvor, toda palavra que for entoada, testemunhada, pregada nessa noite, meu Deus, que a Tua palavra ache guarida em cada coração e que as pessoas, Pai, hoje, ao término desse culto, sejam cheias da sabedoria do alto e transbordante do Teu Espírito Santo, porque todo aquele que crê no Senhor já tem o Espírito Santo. E assim nós cremos, Senhor, nós temos fé, e é sobre essa fé que nós vamos falar hoje. Uma fé que é inabalável, né? Às vezes pode até dar os trancos e os barrancos, mas é uma fé que nós sabemos em quem tem nos crido. Nós cremos no Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, Amém. Vamos agradecer a Deus por mais um dia que nós temos a oportunidade de buscar a Deus, de sermos abençoados por Ele e de buscarmos a presença dEle, para que nós sejamos cheios dele, para que a nossa fé seja fortalecida para o nosso caminhar de todos os dias, dia após dia. Antes de começar a cantar, quero falar para vocês que esse cachorro que late desse tanto, ele não é daqui de casa não, viu? Parece que é, mas eu já falei para ela. Parece que é, mas é o cachorro da vizinha do outro lado da rua. E parece que ele está aqui dentro da garagem. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Como o Senhor é maravilhoso. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei.
Descansar no Senhor é o que a Bíblia nos ensina. Descansar e confiar. Porque quando nós confiamos e nós acreditamos que Deus ele trabalha, a gente se sente cheio, a gente se sente repleto e nós nos sentimos confortados, porque nós sabemos que Deus vai fazer e que Deus vai agir nas nossas vidas. E quando nós estamos, mesmo passando por tribulação, quando nós temos esse descanso, o nosso prazer é somente esperar no Senhor, descansar no Senhor e adorar ao Senhor. Senhor,
Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos dê força, né, irmãos, para que nós não percamos esse primeiro amor. Por mais que, às vezes, nos sentimos tristes, somos humilhados, somos, às vezes, né, às vezes tem pessoas que é desprezada, e às vezes o amor parece que quer esfriar. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E a Bíblia Sagrada, né, que nem o louvor diz, se acontecer isso, então vem essa palavra: precisamos voltar ao primeiro amor. Quando vê que está se perdendo ele. Mas como eu faço para não perder o primeiro amor? O primeiro amor você não vai perder ele se você tiver fé, irmãos. Você tem que ter fé. Fé, você tem que crer, você tem que persistir em seguir ao Senhor. Você tem que buscar o Senhor não todo dia, mas constantemente, tá? Constantemente. É todos os momentos buscando a Deus. Todos os momentos. Porque às vezes tem gente que busca a Deus uma vez por dia, né? Nós temos que buscar constantemente. Por que constantemente? Porque constantemente o diabo tenta nos tragar. Constantemente pessoas do diabo tentam nos derrubar. Constantemente o pecado nos rodeia, nos cerca e quer agarrar o nosso calcanhar. Constantemente. É por isso que então, constantemente, nós temos que ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, buscar a palavra,
Buscar a Deus. Não buscar os homens, mas buscar a Deus. Porque quando você busca a Deus, aí é onde você está, onde você se encontra, Deus se faz presente aí, através do Espírito Santo dele. E nós não podemos deixar esfriar esse amor e esfriar essa fé, a nossa fé. A nossa fé é que nos vai levar para o Senhor. A nossa fé é que vai dobrar esse amor, esse verdadeiro amor por Deus. É a nossa fé constante, é que vai nos salvar, amados irmãos. Amém? Você tem uma Bíblia aí, acompanha conosco, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11. Vamos ler 3 versículos hoje. Mas a gente vai estudar sobre a fé por esses dias. Esses dias de quinta-feira, irmãos. Estivemos lá em Descalvado, né? Estivemos lá em Descalvado esses dias e lá na casa do pastor Rodrigo, e foi uma bênção, né? Meu irmão Jorge. Pai Senhor, seja bem-vindo na nossa casa, no nosso culto aqui a Deus. Glórias a Deus. E aí, amados, acho que é bom um banquinho desse pro Jorge, mano. Eu acho que a cadeira é muito confortável. Então tá. E nós estivemos lá na casa do pastor Rodrigo, né? E onde fomos bem recebidos. Ele tem um trabalho lá que é um trabalho muito prazeroso e abençoado, né? É um trabalho que chama troca de ideias, né? E a gente ficou grato a Deus por ter participado desse trabalho lá e vendo os jovens, os adultos, os casais lá participando lá daquele trabalho lindo. E é uma escola, irmão, uma escola da Bíblia, sabe? Onde o irmão ele explana a palavra de Deus no ensinamento, né? Trazendo aos irmãos que estavam lá, nós todos, né? Uma sabedoria do alto para nossas vidas. E a gente louva a Deus por isso, né? Que o pastor continue assim. E falando aos irmãos também, né? O pastor Rodrigo vai estar trabalhando conosco aí na Igreja no Lar também, né? Para edificação do reino de Deus. A nossa visão, irmãos, como a visão do pastor Carlos, do pastor Carlão, é abrir reinos, né? Não é criar impérios, né? Quem cria império é o coração do homem. A nossa intenção é abrir reinos para quê? Para se levar à simplicidade do Evangelho. Porque quando você leva a simplicidade do Evangelho a todas as pessoas assimilam o Evangelho. As pessoas acabam conhecendo um Evangelho simples e puro. Porque Jesus, ele nos mostrou uma simplicidade aqui e uma pureza tão grande. Então, vivendo a simplicidade do Evangelho, é isso que nós vivemos. Amém? Hebreus capítulo 11. Então você aí, os irmãos de Descalvado, né, que participam do nosso grupo, né, estão convidados, né, a gente vai colocar no grupo depois da igreja, né, o dia certo lá, desse trocas de ideias, né, e é um estudo também, mas é um estudo tão gostoso, tem louvor, tem um estudo, tudo junto, é uma benção, irmãos. E aí a gente vai estar colocando aí, você que é de Descalvado, né, participa aí conosco na Igreja no Lar, está convidado também para ir lá, né. Você que é de São Carlos, nós temos aqui em casa, né, a nossa igreja, tem a igreja lá na Araci 1, na Araci 2, na Araci 1 com o pastor
Ednilson, né? E na 2 é com o pastor Carlão, né? Também. E temos aqui, né? Com o pastor Vandim, o nosso irmão Jorge que veio nos visitar hoje. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Que alegria, viu, irmão Jorge? Que alegria. Meu Deus. Então vamos lá, 3 versículos apenas. Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2, 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não foi feito, do que é aparente. Amém? Senhor, continue falando conosco, continue nos ensinando, Pai, a todos nós, e que todas as palavras, Senhor, que forem pregadas agora, Senhor, sejam palavras edificantes em cada coração e apregoadas em cada coração, para que todos saiam cheios do Teu Espírito Santo, cheios da sabedoria do alto e transbordantes do Teu Espírito. E assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, e que seja feita somente a vontade do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Desde o Antigo Testamento, nós vemos histórias de pessoas que viveram pela fé, andaram pela fé, caminharam pela fé, lutaram pela fé, né? E morreram, irmãos, na fé em Deus. Desde o Antigo Testamento a gente vê, e até hoje a gente vê. No Novo Testamento a gente também vê. E o cristão hoje, ele é estimulado pela palavra de Deus a não desistir por causa dos obstáculos que as circunstâncias colocam na vida dele. Seja a circunstância de um problema, de uma doença, ou de uma pessoa, né, que quer, às vezes, esbarrar a caminhada do irmão. Então, quer dizer, nenhuma circunstância pode interferir. Por quê? Porque a palavra de Deus estimula todos nós a ser firmes na fé. E a gente vê isso desde o Antigo Testamento. E aí a gente vem, Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Né? Novo Testamento, Jesus Cristo. Adore a Deus acima de todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. E aí vem no nosso tempo, a era da graça. A graça, irmãos, ela olha para nós sendo pessoas imperfeitas, pecadoras, cheias de falhas. E aí a graça vem e só fala para nós, tenha fé. Tenha fé. Porque é pela fé que a gente vai alcançar a Cristo e vai alcançar a Deus. É pela fé. E a gente só alcança a Deus depois que a gente alcança a Cristo. O que é fé? Fé é um estado espiritual da pessoa que crê na certeza das coisas que se espera. Então a pessoa é um estado espiritual da pessoa, que ela crê, né, na certeza daquilo que ela não vê, mas ela espera. Ela espera alcançar, ela espera galgar, ela espera ganhar, ela espera fazer, ela espera. Por quê? Porque pela fé ela já tem certeza que está sendo criado aquilo que ela quer, aquilo que ela sonha, aquilo que ela projeta. Só que nós vamos aprender no decorrer do estudo da fé que muitas das vezes, irmãos, pessoas foram salvas, mas pessoas foram mortas sofrendo. Né? Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos partir dessa terra onde somos peregrinos. Todos nós.
Principalmente que essa terra, após, ela tem que passar uma transformação e nós não queremos estar aqui, né, irmão? Não, deixa quieto, né? Então é melhor a gente estar em Cristo e com Cristo, tá? Então é pela fé, certeza das coisas que se espera, né? A gente não vê, mas espera, tendo convicção nas coisas que não se vê. Então você tem que ter convicção. Você tem vários projetos. Vou dar um exemplo sobre projeto que é mais fácil. Olha só, você tem vários projetos. E aí você coloca todos eles no papel. São 10 projetos, você coloca no papel. Pela fé, você crê que você vai colocar esses projetos em andamento. Mesmo eles ainda não estarem em andamento. Mas você tem fé que você vai fazer. Não é aquela fé assim, ó, em janeiro eu vou fazer regime, né? Vou perder 10 quilos, 5 quilos, 20 quilos em janeiro, né? Porque os ternos não estão servindo mais. Mas em janeiro, por que então eu não utilizo a minha fé para começar então amanhã? Porque às vezes a gente tem algumas coisas que a gente fala, mas a gente não analisa o que estamos falando. Mas pega teu projeto aí onde você está. Pega o teu projeto que está engavetado. Tenha fé nele. E você vai ver que o mais legítimo, Deus vai concretizar. Pela sua fé. Os sonhos é a mesma coisa. E muitas das vezes a gente não vê os sonhos que nós temos fé para realizar em nós. Mas a gente vê sendo realizado em nossos filhos. Olha só. Às vezes você tem um sonho tão grande. Você tem fé que ele vai ser realizado. Só que às vezes Deus realiza em nossos filhos. Deus realiza num irmão chegado, num amigo chegado. E você fala, poxa, eu sonhava com isso. Mas se Deus aprove de realizar na vida daquele que eu também amo, eu já estou realizado. Porque é gratificante, irmão, quando nós nos alegramos com as alegrias dos nossos irmãos. É muito gratificante. Eu lembro quando nós casamos, há 13 anos atrás, né, amor? É isso. É isso ou não? Estou perguntando. 13 anos atrás. Então não errei, não. Pela fé. Pela fé eu acertei. 13 anos atrás. Eu lembro que alguns irmãos que não foram no casamento, que a gente não convidou, eles mandaram mensagem de felicidade, de amor, de gratidão a Deus por nossas vidas. Mas teve irmãos que virou a cara. Teve irmãos que já não cumprimentavam mais a gente, já virava as costas, né? Você chegava na igreja, o irmão fazia assim, virava as costas, né? Isso aí é pessoa que não tem fé, que não tem Deus. Porque não é porque o irmão fez uma festa e você não é convidado que você vai criticar o irmão, que você vai humilhar o irmão, ou você vai desfazer do irmão. Nós temos que mandar uma mensagem para o irmão e falar assim, a tua alegria é a minha. Independente se você está na festa ou não. O importante é nós vermos a alegria na vida dos nossos irmãos. E a gente vê mediante a fé. Fé em quem? No irmão? Não, em Deus. É isso que nós não podemos perder. A nossa fé. Segundo, por que fé? Vamos lá, primeiro. Porque a nossa fé está em Deus, em Jesus. Por que fé? Porque ela não está firmada em ensinamentos vãos. O que é ensinamentos vãos, irmãos? Ensinamentos vãos eu fui até procurar no dicionário, né? Que eu conheço filosofia vã. E o vão, eu achava que era só o vão da porta, o vão de um buraco, né? Mas se usa também ensinamento vão. Ensinamento vão significa ensinamento inútil. Ensinamento que só agrega as coisas do homem e não agrega as coisas de Deus. Ensinamento
vão significa um ensinamento sem valor, sem estrutura espiritual. Ensinamento vão. Por isso é que nós temos a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus, para que nós não recebamos do homem um ensinamento vão. E mesmo que o ensinamento vão, inútil, venha até nós o repelimos. Por quê? Porque nós já vamos estar capacitados por Deus para não reter aquilo que como é que se diz? Da malícia enganosa do homem, né? Pode-se dizer do falso profeta, tá? Do falso mestre, do falso líder. Então é por isso que nós temos que ter fé, né? Por que fé? Porque ela não está firmada em ensinamentos vãos, a fé. A nossa fé está firmada nos ensinamentos da palavra, Bíblia. Por isso que nós temos que ter discernimento aonde estamos e aonde nos encontramos, para que a falsa pessoa não venha pregar algo para prender nós na igreja, prender nós neles, prender nós nas coisas dos homens, prender nós nas coisas de baixo, nas coisas da terra. Nós temos que estar presos em Cristo, né? E ó, irmãos, quanto mais presos estivermos em Cristo, melhor é para nós, para que nós não possamos sair mesmo de Cristo. Por que pela fé? Porque sem ela não agradamos a Deus, tá? E porque as Escrituras está repleta de pessoas que percorreram este caminho da fé em Deus. Porque em meio às lutas somos motivados a não desistir, principalmente quando você é perseguido, como é que se diz? É caluniado, é defamado, é humilhado. Então pela fé a gente não desiste, pela fé a gente persiste. Sabe por que muitas pessoas param de seguir a Deus? Param de seguir a Cristo? Porque ela começa a dar ouvidos mais para as pessoas do mundo de ilusão. E às vezes pessoas do mundo de ilusão também estão dentro da igreja, do que para as pessoas que são de Deus, para as pessoas que ensinam a palavra. Ou elas fecham o ouvido para o próprio Deus e abrem os ouvidos somente para o homem, que ela tem fé. A nossa fé, irmãos, nossa fé é em Deus, nossa fé é em Cristo. Nós confiamos sim em pessoas. Por mais que a Bíblia Sagrada fala que maldito o homem que confia em outro homem, nós temos que analisar a Escritura, porque ela não está dizendo para nós não confiar. Porque neste mundo nós confiamos, nós amamos. O que ela está dizendo aqui é para que nós não confiemos no homem em primeiro lugar. Porque senão ninguém confiaria em ninguém, estaria tudo jogado para as traças. Não é verdade, irmão Jorge? Sim. Estaria tudo perdido. Terceiro, a fé é ordenada por Jesus e dada pelo Espírito Santo. Olha só, vamos lá, Marcos capítulo 11, quer ver? Marcos 11, 21 e 24. 24. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quer dizer, tudo que a gente pede orando e pede com fé.
E aí Jesus fala assim, né? Ó, porque Pedro fala para ele assim, nossa, aquela árvore que o Senhor amaldiçoou lá, ela secou. Por que ela secou? Porque Jesus tinha convicção na sua palavra, ele tinha fé. E aí ele fala para Pedro, se você tiver fé, se você falar para um monte, sai daqui e vai para o mar, ele vai. Existe uma história antiga, né, lá em Minas, lá, eu não me lembro mais aonde que era a passagem, que diz que tinha um homem que era perseguido, né, pelo delegado da cidade. E aí o delegado mandou ele sair da casa dele. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu saio. Eu só saio se aquele monte ali permanecer ali daqui 7 dias. E aí o delegado olhou para o monte, era um morro, né, gigante, né? Era uma montanha gigante lá. E aí esse irmão, o delegado falou assim, não, eu aceito então, está combinado. Porque o delegado olhou para o monte, sem fé, né? O delegado falou assim, mas nunca ele vai conseguir. Nunca ele vai conseguir isso aí. Esse monte vai ficar aí o resto da vida. Só que o monte lá, lá em cima, o irmão ali no meio do caminho, lá embaixo era um rio. E esse irmão pegou em oração, jejum e oração e fé, fé e fé. E aí com o passar dos dias, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, no 7º dia, o delegado falou, agora eu ponho esse irmão para fora da cidade. Porque o irmão estava dando trabalho lá, dando trabalho assim, dando trabalho mais para Deus, né? Deus estava usando ele no trabalho, na obra. E o delegado estava bravo já com ele. E aí, quando chegou no 7º dia, o delegado achou que ia pôr esse irmão para fora. E aí foi, as nuvens começaram a se formar, Deus deu uma tempestade, né? E aquele morro derreteu, né? E ele escoou para o mar, para o rio, né? Essa é a história que alguns contam, irmãos, né? A gente não viu, a gente apenas ouviu, né? Então pode ser uma coisa, né? Até pode ser fictícia, mas não deixa de ser uma ilustração, né, irmão? É uma ilustração para a gente ter uma ideia. O irmão, ele não foi expulso da cidade, mas ele orou e teve fé e perseverou até o último instante. Até o último instante. Às vezes você tem um projeto, está com alguém enfermo e você está com fé. Irmãos, é até o último instante. E outra, a gente tem que entender o trabalhar de Deus, porque tudo que Deus faz é para o nosso bem. Então não é sempre aquilo que nós estamos pedindo que a gente acha, não, mas eu estou pedindo com fé. Mas aquilo que nós estamos pedindo, muitas das vezes amanhã, pode ser que nos tire a fé. Pode ser que amanhã nos tire Deus. Pode ser que amanhã nos tire do primeiro amor. Pode ser que amanhã nos arrebente. E aí Deus não quer isso para nós. Deus quer o nosso melhor. Irmãos, o nosso melhor é Deus e estar com Deus. Então, quando Deus se alegrar em nos chamar para o reino dele, nós temos que se alegrar. É lógico, como nós já dissemos aqui, a gente fica triste, a gente se entristece com as pessoas que partem. A gente se entristece com as pessoas que ficam doentes. A gente se entristece com as famílias que estão enlutadas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nunca perca a sua fé. Tenha fé. Segundo, vamos aqui, 1 João, dada pelo Espírito Santo. Olha só, 1 João, capítulo 3, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Para agradar a Deus, tem que ter fé. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo
e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Vou ler o 24 aqui, ó. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Deus nos dá o Espírito dele, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A partir do momento que você crê, é automático o Espírito Santo fazer habitação em você. E aí, pela fé, a gente começa a nossa vida cristã, né? E quem nos dá essa fé? O Espírito Santo. Porque é Ele que vem habitar em nós. Porque até então, irmãos, você pode falar. Quem não tem Deus pode até falar, não, mas eu tenho fé em Deus. Mas não sabe quem é Deus. Não anda. Se anda com Deus, não conhece Deus. Se anda com Jesus, é igual os discípulos lá em Emaús que estavam com Jesus, né? Os dois discípulos estavam de cada lado andando com Jesus e sempre andaram com Jesus, mas não conheciam Jesus, porque Jesus estava no meio deles e eles não conheceram Jesus, porque faltou fé, faltou crer, faltou eles ter buscado mais fé. Não perca a sua fé. E se o Espírito Santo, você já creu em Deus, você crê em Jesus, você crê na salvação, a fé foi te dada porque o Espírito de Deus está em você. É dom de Deus, irmãos. Não é do homem. Não é o homem que te dá fé. Não é o homem que nos deu a fé. Mas é o Espírito de Deus. Quarto aqui, ó, a visão da fé. A visão da fé, ela vê o que está longe, ela vê o invisível, ela vê o futuro e ela vê a salvação, que é o principal para nossas vidas. Vamos ver? Olha só, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Carta aos Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, isso é Paulo falando, tá? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós não vemos a salvação, mas nós temos fé que nós vamos alcançar esse alvo. Qual era o alvo de Paulo? Era ganhar almas? Era ter um tempo só para ele? Qual era o alvo específico dele? Jesus, irmãos. Salvação. E é isso que nós temos. Nós não vemos ainda a salvação, mas pela fé nós estamos buscando o alvo. Está entendendo? Porque, é lógico, a gente fala, a gente crê em Jesus, a gente já recebeu Jesus na nossa vida, agora a gente é salvo. Amém. Só que nós temos que manter essa salvação acesa, né? Ou melhor, manter a nossa fé acesa, a nossa convicção em Deus acesa, para que nós não percamos a salvação. Porque quantas pessoas que começaram na fé, e aí depois, irmãos, nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, ó. Depois, naufragaram. Vamos lá, Eclesiastes. Lê para nós, amor, fazendo um favor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Pode ler? Pode. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera
em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Agora leio 8:7. Para que o homem não descubra o que há de vir. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Amados, o que nós temos que saber, o que vai acontecer, nós já sabemos através da Bíblia para nossas vidas. Jesus veio, nos trouxe a salvação, seremos salvos por Ele e um dia Ele vai voltar para arrebatar a igreja dele. É isso que nós cremos, tá? E nós vamos morar com Ele, no reino do Senhor. Irmãos, mas deixa eu falar uma coisa. Não existem outras profecias para falar sobre isso. Então, quando você entrar na internet, no YouTube ou em qualquer outro lugar aí, e você vê o irmão, olha, chegou o fim dos tempos. Irmão, isso não vai acontecer. Não existe mais profeta para falar que chegou. Porque nós já sabemos que o profeta já falou. A profecia já foi lançada. Só que tem um monte de irmão que quer ganhar dinheiro no YouTube, e aí eles querem que você vá lá e fique assistindo esses vídeos. Olha... E aí tem alguns que falam assim ainda, irmão Jorge, que alguns mandam para nós, a gente vai assistir, que fala assim, pastor, o que o senhor acha? Assim. E aí você vai assistir, o camarada fala assim, pode ser que aconteça. E aí ele lança uma profecia. Isso não é profecia, irmão. A partir do momento que a pessoa fala, pode ser que aconteça, isso não é profecia. Tá? E profecia do fim dos tempos já foi pregada. Está aqui na Bíblia Sagrada. A única coisa que a gente faz é transmitir ela para as pessoas, de um modo que as pessoas entendam. Tá? Mas quando a pessoa fala assim, olha, o anticristo está não sei aonde, olha, pode ser o presidente não sei das quantas, não, agora é o outro presidente não sei das quantas. Irmão, a gente sabe que ele vai se levantar uma hora, pronto, acabou. Do que importa para nós se for o presidente não sei da onde aí? A gente já sabe que vai se levantar. E ai, aí é que vem um monte de ai. Porque aí, irmãos, no comecinho vai ser tudo paz. É Bíblia que fala. Vai ser tudo uma bênção. Um monte de escolhido de Deus vai tudo para o anticristo. Por quê? Porque vão achar que é o Messias verdadeiro que está ali. Olha, ele está fazendo milagre, deve ser Jesus que já voltou. Vai ganhar um monte de gente que é cristão. Só que aí as pessoas vão se enganar. Porque quando ele se levantar, aí haja fé. Porque muitos vão para o inferno. E mesmo na grande tribulação, aqueles que permanecerem aqui e tiverem fé e pela própria vida entregue, serão mortos, mas estes, pela fé, ainda vão herdar o reino do Senhor. Porque o Espírito Santo não vai trabalhar mais como trabalha hoje nas nossas vidas, mas ele vai continuar trabalhando, mas ele não vai estar mais aqui. Ele vai trabalhar, vamos supor, ele vai para o céu levar as almas daqueles que se arrependem e são mortos pela palavra, por Jesus. Aqueles que não vão aceitar a marca do diabo, do anticristo. Aí é pela fé. O camarada vai dar ali a vida dele ali, porque vai dar a vida não, ele vai saber já que vai morrer, Mas a Bíblia Sagrada fala que a morte para nós é ganho, é vida. Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, não perca esse alvo que Paulo está falando. Não perca esse alvo chamado Jesus. Eu não sei qual é a circunstância, qual é o problema que às vezes passa dentro de casa. Ou a esposa com o esposo, ou o esposo com a esposa, ou os pais com os filhos, filhos com os pais. O que importa é a sua fé no alvo, chamado Jesus. Porque é através da sua fé
é que Jesus vai fazer o milagre que você tanto espelha, tanto almeja, tanto precisa, tanto busca, tanto quer. Amém? Agora nós vamos ver aqui, ó, a salvação vem pela fé. Vamos ver Efésios 2:8. Efésios capítulo 2, versículo 8. 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque muitas pessoas fazem obras boas, mas boas mesmo. Tá? E teve um dia aqui que eu já até falei que tem muitas religiões aí que fazem obras boas, né? Religiões, filosofias, fazem obras boas. Mas, amados, se a pessoa não tiver fé, a obra boa, a Bíblia diz que é em vão, né? Você tem que ter fé e tem que fazer obra. Mas a salvação para a alma é a fé. Tá? É a fé. As obras é uma essência para o galardão, né, Jorge? Né? Pode-se dizer. O que é o galardão? A recompensa. Né? Só que mesmo assim, em Apocalipse, diz que para a gente tomar cuidado. Porque às vezes você faz obra boa durante sua vida toda e tem fé. E você vai para o céu, mas às vezes a última obra você destrói todas. A Bíblia diz que são queimadas, né? Não vão chegar até o Senhor. Né? Mas você vai ser salvo, tá? Vai ser salvo. Mas não tem recompensa. Né? O importante é ser salvo. Mas o importante também é fazer as boas obras. Existem muitas religiões aí que ensinam fazer boas obras. E ensinam quando a gente vê eles fazendo. Porque muitas das vezes o verdadeiro cristão, ele não faz uma boa obra. Muito pelo contrário, existem muitos cristãos que fazem péssimas obras e ainda usam a palavra de Deus para dar respaldo nas porcariadas que eles fazem. Então temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então a salvação, irmãos, ela vem através da graça, tá? Ela vem através da graça. Mas a salvação é mediante a nossa fé. Tem irmãos aí que pregam, né? Ah, a graça é que vai salvar as nossas almas, né? O importante é a graça. Só que um monte de gente que prega a graça não tem fé. Então vai se preparando aí, porque você vai ficar, né? Porque não tem jeito não. A graça só salva mediante a fé. E a graça é um favor que a gente não merece. Então é mais ou menos assim, olha, eu vou salvar vocês, mas vocês não merecem, mas eu só vou salvar porque você tem fé. E aí Deus, é assim que ele tá, né, que ele analisa ali. A graça dele, um favor que a gente não merece, mas por causa da nossa fé, do foco no alvo, aí, irmãos, e outra, se afastar do pecado, fugir da aparência do mal, porque nós sabemos o que é mal. Então se você vê que tem um mal ali na frente, o que nós temos que fazer? Se afastar da aparência dele. Olha, a Bíblia fala, não é nem para se afastar do mal, né, irmão? Para se afastar da aparência. Porque o mal tem aparência. E nós, seres humanos, sabemos o que é mal. Então nós temos que se afastar. Se afastar, bloquear, desligar, fugir, correr. Mal. O mal leva a gente para o pecado. E o ser humano, seja ele quem for, ele tem a tendência pecaminosa. Então é por isso que Paulo nos dá esse conselho. Se afasta da aparência do mal.
Quinto, agora o quinto aqui, o naufrágio. O que é um naufrágio? Naufrágio é quando um barco, né, ele está lá com o casco dele rachado, furado, né, implodido, e ele afunda, né, em altos mares lá, e não tem mais, às vezes, como resgatar esse barco, esse navio, né? E muitas das vezes, às vezes é tão caro resgatar que compensa mais é fazer um novo ou comprar um novo, né? Agora, a nossa fé, nós precisamos tomar cuidado. Olha só. 1 Timóteo. Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Este mandamento te dou. Eu vou ler aqui, olha só o que diz o 14, ó. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Agora só, 18 e 19, o qual eu marquei aqui. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia, né? Lute a boa luta. Olha o 19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, né? Rejeitando-a, a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, né? Os quais eu entreguei a Satanás, né? Tem gente que fala assim, né? Pastor, vamos lá visitar fulano de tal, e às vezes, né, o pastor fala assim, irmão, não vou visitar mais não, né? Já fui demais, já cansei, né? Eu costumo dizer assim, o teclado do computador tem várias teclas. É como se fosse milhares de pessoas, né, na face dessa terra. E tem gente que fica teclando só uma tecla naquele teclado. Tem um monte de tecla. Mas tem gente que não. Não, eu não saio daqui enquanto essa daqui não aceitar Jesus. Não, eu não saio daqui enquanto essa aqui não se converter. Não, eu não saio daqui enquanto Jesus... Quando Jesus voltar, eu paro de insistir. Quanto mais você fica batendo na mesma tecla por uma pessoa que não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com a família, não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com os irmãos, com os amigos verdadeiros. Quanto mais você fica batendo na tecla, irmão, e esquecendo das outras, uma hora essa tecla vai afundar. Vai se quebrar, e as outras teclas vão se perder por causa, às vezes, como é que se diz? Do alvo errado. Porque existem os alvos aqui para você ministrar a palavra, evangelizar? Existe as pessoas que Deus coloca no teu coração, as pessoas que você convida, as pessoas que você ministra, as pessoas que você fala de Jesus, as pessoas que você fala da Bíblia. São pessoas que Deus vai colocando no seu coração. Existem pessoas da família. Só que tudo tem um tempo determinado ali. É lógico que você pode parar de bater na mesma tecla, mas você nunca vai deixar de orar por ela. Você nunca vai deixar de pedir para Deus ter misericórdia dela. E você nunca vai deixar de pedir para Deus preparar outras pessoas num futuro vindouro, né? Para evangelizar ela. Porque às vezes, nós evangelizando algumas pessoas específicas, essas pessoas não querem ouvir o evangelho de nós. Muitas pessoas que Jesus evangelizava não queriam ouvir o evangelho dele. Mas muitas pessoas foram ganhadas para ele através dos discípulos. Está entendendo, irmãos? O importante é nós fazer a nossa parte. Mas lembrar que no meio de um teclado existe um monte de teclas. No meio de uma multidão existem milhares de pessoas. Milhares.
Uma multidão não é uma dezena de pessoas. Então, irmãos, existem muitas pessoas precisando de um toque do Espírito Santo. E esse toque, muitas das vezes, cabe em nós. Agora, se você ficar tocando só uma, Jesus volta. E às vezes você pode até ficar aí tocando, né? Por quê? Porque você vai perder a estribeira, você vai perder a paciência, você vai ficar nervoso. Está entendendo? Você vai perder o foco. Não perca a fé. Não perca a fé. Por mais que às vezes a gente deixe de evangelizar uma pessoa, nós não perdemos a fé em Deus de operar na vida dela. Então você sabe que existe um monte de pessoas precisando. Não deixa nunca de evangelizar as pessoas. As pessoas. Então esse é o mandamento que te dou, meu filho Timóteo. Aqui Paulo, né, ensinando Timóteo, né? E fala para Timóteo, conserve a sua fé, né? A boa consciência. Aí ele fala aqui, ó, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Por que naufrágio na fé? A pessoa estava ali, irmãos. O cair, irmãos, é do homem, né? O levantar, irmãos, nós temos que levantar. Só que quem dá força para nós levantar é Deus. Deus não pega você do chão assim com a mão, não, e faz isso, irmão. Mas Deus te dá força. Deus dá sabedoria para você buscar ali algum lugar para segurar e se levantar. O levantar é de Deus, mas mediante a força que Ele nos dá. E aí a gente glorifica o nome dEle, porque Ele nos deu força para não ficar caído, para não ficar no chão. E para nós não naufragar na fé. Porque o naufrágio, ele afunda, perdeu-se. Naufragar na fé, por causa da graça, muitas das vezes, quando a gente está enfraquecendo na fé, nós buscamos a Deus e vem um renovo, né? Um avivamento, vem algo que é de Deus. Então aí a gente fica animado de novo na fé. Lembra de Pedro? Né? Pedro, quando vê Jesus vindo caminhando no mar, Pedro, é o Senhor mesmo? Né? Porque até então achava que era um fantasma, né? E aí, sou eu. Então, deixe que me vá até o Senhor. E Jesus disse, vem. E ele foi. Vamos lá. Mateus 14. Quer ver? Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, né? Olha só, primeiro Jesus falou, monta no barco e vai primeiro, vai na frente, né? Aí eles estão indo imaginando, como que Jesus vai vir depois, né? Mas vamos ver. Foram para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só, né? Porque todo mundo já tinha ido embora, mas ele estava sozinho, e os discípulos no barco. E o barco estava no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se, de madrugada, irmãos, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhando por cima do mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ir e ter contigo por cima das águas. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, irmãos, às vezes o vento forte bate, a fé enfraquece. Sentindo o vento forte, ficou com medo e começando a ir para o fundo. Aí é que está, ó. Pedro tinha fé? Tinha fé.
Pedro começou a afundar? Começou a afundar. Por quê? Porque a fé dele enfraqueceu por causa das circunstâncias que estavam cercando ele. Então ele ficou com medo. E o medo atrapalha a nossa fé. Não que nós não tenhamos medo, irmãos. Todos nós temos que ter medo. O medo muitas das vezes dá respeito, né? Nos leva a buscar mais ainda a Deus, né? Mas olha só, ele estava afundando. Ele estava afundando. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé. Jesus não falou para Pedro: homem sem fé. Não. Ele falou para Pedro: homem de pouca fé. Por quê? Porque as circunstâncias, o vento forte, a tempestade, o deserto, muitas das vezes, tentam atrapalhar a nossa caminhada com Cristo e em Cristo. E às vezes a nossa caminhada se atrapalha, o nosso ministério fica parado, nós começamos a definhar, nós começamos a dar ouvido às pessoas que não nos agregam nada para caminhar para frente, mas sim para ficar estacionado. E aí às vezes a nossa fé começa a se enfraquecer, não se perder. Pedro estava tendo um naufrágio, mas ele ainda tinha fé, mesmo ela sendo pouca. E Jesus vai lá e põe a mão, pega na mão dele, tira ele de dentro do mar. Fala para ele: homem de pouca fé. Mas ao mesmo tempo a gente fica imaginando, né? Um homem de pouca fé. Mas eu também quero ser Pedro, para que Jesus segure na minha mão. Que nós sejamos Pedro, para que Jesus segure em nossa mão. Lembra de Tomé, que nós já pregamos aqui? Homem de pouca fé. Que nós sejamos Tomé, irmãos, para que Jesus volte para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque Tomé ele duvidou, mas Jesus voltou para ele. Tomé duvidou, mas foi o único dos discípulos que disse assim: vamos nós também para morrer com ele, com Jesus. Agora os outros discípulos, os 11, estava tudo assim, ó. Aí nós vamos lá, mas vai morrer, Jesus está, né? O povo está querendo matar Jesus, vai matar nós também. A gente já fugiu de lá, vai voltar para lá. E Lázaro estava lá, morto. Mas Tomé se levanta ali e diz assim, ó: vamos nós também para morrer com ele. Se ele for, nós está junto. Se ele vai, nós vamos junto. E louvado seja Deus pela fé. Pela fé. Que oração, amor? 8h41. Finalizando aqui, irmãos, né? Pedro, fala alguma... bom, Pedro... Quem guarda a minha palavra nunca verá a morte. Né? Só vou igualar aqui, ó. Nós lemos, né, sobre Pedro, né, que estava afundando e Jesus tirou ele. Olha o que diz João 8,51. Quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. Como que a gente guarda a palavra? Pela fé. Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais. Pedro, por mais que estava afundando, ele se lembrou de Jesus. Socorre Jesus. De vez em quando a gente tem mesmo que falar para Jesus. Socorre-nos, Jesus. Falar todo dia. Socorre-nos, Jesus. Não deixar, como é que se diz? Calejar. Não deixar calejar as coisas em nós. Nós temos que ser mais maleável. Nós temos que ser, não abraçar o pecado, mas abraçar o pecador. Não desfazer das pessoas, mas fazer com que as pessoas entendam a simplicidade do Evangelho. Ele é puro e simples. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Olha só. Apoie a sua fé na sabedoria de Deus, irmãos. 1 Coríntios
2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, nós temos várias denominações no grupo Igreja no Lar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não apoie a sua fé nos ensinamentos somente do homem. Busque as palavras que estão escritas no livro da Bíblia aqui, irmãos. Em todos os livros. Por isso que a gente fala, leva a Bíblia para a tua igreja. Para você saber o que está sendo ensinado, pregado, o que está sendo ali, se a sabedoria é do alto ou é de baixo, se a sabedoria é de Deus ou é do homem. Porque aqui Paulo está dizendo assim, cuidado, porque muitos homens têm pregado a palavra de Deus com a sabedoria humana. Para quê? Para segurar as pessoas dentro da igreja. E impedindo que as pessoas pratiquem o idem dela. Idem, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Agora o segundo idem, ide a todos, fazei discípulos. Discípulos para quem? Para o homem? Não. Discípulos para Cristo, irmãos. Ide fazer discípulos, para quê? Quanto mais discípulos, mais almas você ganha para Jesus. E mais almas Jesus salva para o céu. E a gente ajuda a povoar o céu e não o inferno. Ouça esses dois ide. Pratique esses dois ide. E não deixa ninguém com as vãs filosofias, vãs doutrinas e, muitas das vezes, irmãos, vãs pessoas inúteis, que usam da palavra de Deus para arrancar aquilo que você tem e para tirar você do caminho do Senhor e colocar no caminho dele. Cuidado, toma cuidado, eu vou repetir isso aqui de novo, olha só. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas. Palavras persuasivas. Você está numa igreja e a igreja constantemente, quase todo dia é a mesma palavra. E aí o líder da igreja fala assim, não, a gente prega a mesma palavra, mas é porque a palavra de Deus se renova a todo dia, né? Não, irmãos, o camarada prega a mesma palavra é porque é ele que não se renova em estudar a palavra. E ele quer apregoar você através da palavra. Mas apregoar você não em Cristo, mas nele. E aí você ouve tanto que você fica persuadido pela pessoa que está pregando. O 5. Não, continuando o 4 aqui. Persuasivo de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo pregava no Espírito e no poder do Espírito Santo de Deus. E o 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens. Quer dizer, muitas pessoas têm fé em homens, mas não em Deus. Muitas pessoas têm fé, não. Eu só aceito a oração do fulano de tal ou da fulana de tal. Não, eu só aceito a palavra se for o fulano de tal que estiver pregando para mim. Porque você sabe que às vezes você está pregando, a pessoa chega lá, vê que é você que está lá, e ela pega e vai embora, né? Você sabe disso, né, irmão? Você entendeu, irmão? Coitadinho, eu tenho dó dessas pessoas, gente. Tem dó. Porque é triste. A pessoa não vai atrás de Jesus, a pessoa vai atrás do homem.
Mas por que as pessoas vão atrás de homens? Porque os homens com palavras de vãs filosofias, palavras de sutilezas, palavras que venham ser persuasivas, pregam essas pessoas neles e nas igrejas deles. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Irmão Jorge, fala alguma coisa sobre fé para nós. Falou tudo, né? Não é isso não, né, Foi uma aula, né? Depois você vem orar por nós. Quem tem fé ama a Deus. Quem tem fé adora a Deus. Quem tem fé busca a Deus. E Deus fala assim: buscai-me e acharei. Batei e abrir-se-vos-á a porta. Quando fores orar, você pode se trancar no seu quarto, você pode se trancar no banheiro, você pode orar na igreja, você pode orar de joelho, você pode orar de pé, você pode orar sentado. O importante é a tua fé. Você tem fé? Não deixa ninguém tomar a sua fé. Guarda a sua fé. Hoje foi o primeiro estudo sobre a fé. Quinta-feira que vem nós temos o segundo estudo sobre a fé. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Eu não sei o que você está esperando na sua casa ou na sua vida, mas não perca a sua fé. Porque hoje a palavra falou com nós, falou comigo. Marcelo, não perca a sua fé. Mesmo em meio às circunstâncias, tenha fé. Tenha fé que Jesus está entrando com providência em todas as áreas da sua vida, da maneira dele e não da nossa, da maneira de Deus e não da nossa. Tenha fé. Tenha fé que você vai ver os milagres de Deus acontecer, os projetos sendo realizados, os sonhos sendo concretizados. Tenha fé. Pela fé, as pessoas andaram no deserto e Deus deu água e deu pão, deu maná. Pela fé, hoje nós ceiamos o pão da vida, né? O suco, o cálice, o Novo Testamento. Tudo pela fé. É pela fé. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nosso É a certeza do que não pode se ver, esperança que do céu vem pra acender, chama viva em nós, que move o coração de Deus e traz a existência até o impossível. Fé que muda a história de quem crê, e o tempo faz até retroceder. Pela fé tenho forças pra tocar em Deus. Aleluia, Jesus. Pela fé eu posso ver o impossível. Já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver. É a fé que me protege do inimigo,
É certeza do que não pode se ver, esperança que do céu vem pra acender, chama viva em nós, que move o coração de Deus e traz a existência até o impossível. Fé que muda a história de quem crê, que o tempo faz até retroceder. Tenho forças pra tocar em Deus. Pela fé eu posso ver o já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver. É a fé que me protege do inimigo. Pela fé eu vou lutar, pela fé eu vou vencer, pela fé em ti, Jesus, vou viver. Pela fé eu posso ver o impossível. Já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver. É a fé que me protege do inimigo. Pela fé eu vou lutar, pela fé eu vou vencer, pela fé em ti, Jesus, vou viver. Aleluia. Glórias a Deus. Pela fé em ti, Jesus, eu vou viver. Irmãos, não desista da sua fé. Tenha fé, que eu tenho certeza e eu também tenho fé que Jesus está entrando com providência, principalmente na área lá familiar, na vida dos teus filhos, na vida daqueles parentes, dos amigos que você ama. Se você tiver fé, o Espírito Santo de Deus, ele vai invadir aqueles corações. E aqueles que eram de Cristo ainda continuam sendo de Cristo, por mais que às vezes a gente vê se afundando, mas ainda não naufragaram. Porque Jesus ainda pode pegar com a mão. E o desejo de Jesus é pegar eles com a mão, para que esse naufrágio não venha acontecer na vida das pessoas que amamos. Então não desista da sua fé. Não desista da fé lá no seu filho, na sua filha. E filhos, não desista na fé na vida dos seus pais. Não desista, não desista, não desista. Porque Jesus quer salvar e fazer milagres. Em nome de Jesus. Amém? Vem aqui, irmão Jorge. Nosso irmão Jorge nos visitando, fazendo uma oração aqui. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Grande, Deus falou conosco, né, irmãos? A paz do Senhor Jesus, né, para todos. É um prazer estar aqui, né, nesse momento de reflexão da palavra. E agradecemos a Deus por isso. Que saímos daqui um pouco mais sábios, né? Verdade, sabedoria do alto. Porque os sábios, aqueles que são transformados, raciocinam. E quem raciocina não se contenta com migalhas. Forte. Porque quem raciocina tem a mente do Todo-Poderoso. Aleluia. E sabe que não estamos interessados em sinais, nas coisas que se vê, mas naquilo que não se vê, que é a eternidade, como o Senhor nos ensinou essa noite. Obrigado por essa palavra, que Deus continue conosco, né? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente por esse momento de reflexão dessa palavra. Que essas palavras sejam apregoadas no nosso coração, que o Teu Espírito nos capacite a pôr em prática.
a praticar essa fé na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Que venha o que vir, mas nós estaremos lá firme, sem vacilar, crendo que um dia nós estaremos frente a frente com o Todo-Poderoso, onde nós receberemos o galardão que nos é dado por Ti, Pai. Nos capacita a fazer aquelas obras ao que o Senhor nos destinou e não aquilo que nós queremos, para a Sua glória, para a Sua honra, para a expansão do Seu reino, para o Seu poder que jamais terá fim. Senhor, abençoa essa casa, abençoa a pessoa do pastor Marcelo, a sua esposa, a sua filha, e que a cada dia mais essa casa seja o cantinho no céu aqui para a gente poder estar pensando na Tua palavra e recebendo de Ti. Amém? Em nome de Jesus, eu te agradeço. Glórias a Deus. Irmãos, para quem não conhece o irmão Jorge, viu, ó, obreiro da casa do Senhor, obreiro de Deus, homem de fé e outra, viu? Vamos orar, porque eu já convidei ele para vir pregar aqui, né? Já convidei, mas ele está meio difícil, viu, irmão? Está meio difícil. Trabalha muito, mas Deus vai preparar um horário para ele vir, tá? Professor da Bíblia, viu? Professor bíblico da Bíblia. Então, Deus seja louvado pela sua vida, pela sua família. Amém. É uma honra, né, ter você em casa. As portas sempre vão estar abertas. Nós somos irmãos, mas somos amigos. A Bíblia diz que os amigos são mais que irmãos. Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando a nossa amizade, a amizade das nossas famílias. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Estenda as mãos, irmãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E nós, numa só união, dizemos amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Te esperamos domingo, se Deus quiser. Amém.